Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Assim está escrito: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse texto refere-se ao cumprimento da promessa que Deus havia feito através do profeta Joel, de que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Passaram-se os anos, os séculos, chegou o tempo de Jesus, e ao terminar o seu ministério, ele reúne os seus discípulos, ordena a eles que fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles lá ficaram em obediência à ordem de Jesus. Quando chegou este dia, que era um dia memorável, um dia marcante na história da sociedade, principalmente do povo judeu, eles deveriam reunir-se em Jerusalém. E eles para lá foram a fim de participar dessa festa. E o versículo que li diz o seguinte: e de repente. De repente. Sobre isso quero comentar nesta oportunidade. Como acontece o de repente? Eles estavam em oração já por aproximadamente 10 dias, esperando. Promessa Jesus tinha feito a eles, eles estavam crendo, esperando que uma hora ela iria acontecer. Só não sabiam que hora isto iria acontecer. Mas a expressão da palavra de Deus, ela diz que de repente. Isto significa sem que esperassem naquela hora, naquele momento, daquela forma. Então, o de repente é quando Deus entra na história e age pelo seu poder, pela sua misericórdia e na demonstração do seu amor. O de repente de Deus sempre vem para intervir em algumas situações, livrar, proteger, defender, sustentar, prover, dirigir. Sempre o de repente de Deus acontece para estabelecer um ponto que, a partir dali, as coisas já não seriam mais como antes. Então, este de repente é uma maneira singular que Deus trabalha. Nós não conseguimos trabalhar no de repente. Nós sempre precisamos nos preparar para alguma coisa e analisar e observar, esperar o tempo e ver a melhor forma, porque nós somos limitados, somos humanos e não temos esse discernimento apurado. Mas com Deus não. Tudo está diante dele, o poder é dele, a obra é dele, o povo é dele, o mundo é dele, tudo está com ele. Então ele age na hora que ele quer, sem que para isso ele tenha que advertir as pessoas para que elas se preparem, porque ele vai agir. Não. Deu o momento, há necessidade, ele age. Por isso que as ações de Deus ao longo da história, elas sempre aconteceram no de repente. Se formos observar vários episódios da Bíblia, de guerras, de lutas, de situações, de dificuldades que as pessoas atravessaram, a solução só veio quando Deus interveio de maneira de repente. E as pessoas não entendem, não conseguem explicar, mas vê os resultados e são levados a glorificar a Deus, a agradecer a Deus, porque a boa mão do Senhor se estendeu e Deus operou pelo seu poder, e ele então faz as coisas acontecer a seu modo e no seu tempo. Tudo tem o modo e o tempo de Deus. Nós não conseguimos atingir a compreensão disto, mas todas estas coisas seguem
o padrão de Deus. Para nós, o de repente é algo instantâneo, é algo abrupto, que vem sem que ninguém esteja esperando, mas para Deus o de repente é a sua maneira atual de operar, de agir e de intervir onde houver necessidade. Nós é que somos os beneficiados quando em dado momento surge o de repente de Deus. E às vezes o de repente de Deus causa em nós medo, assombro. Ficamos como que desconcertados quando o de repente acontece. Em outras situações, quando o de repente acontece, nós somos despertados a colocarmos a nossa fé em ação, e aí então começamos a observar a maneira sublime e maravilhosa que Deus entra na história humana e ele trabalha e age e dissipa toda sorte de dificuldade que estavam procurando atrapalhar o andamento, o caminho do trabalho, da obra que Deus espera seja realizada em seu nome. Então, quando acontece o de repente de Deus, começa ali um novo ciclo, uma nova direção, uma nova tarefa, um novo comprometimento diante daquilo que Deus, no de repente, estabeleceu. E como diz, até aqui chegaram, daqui por diante seguirão por este caminho. Não foi isto que Samuel disse quando ungiu aquela pedra e disse, até aqui nos ajudou o Senhor? Porque a partir dali por diante haveria o de repente de Deus. Assim como aconteceu o de repente de Deus na minha vida quando da minha conversão, aconteceu o de repente de Deus quando da sua conversão também. Você estava numa situação, num momento, que jamais pensaria em salvação. E naquela hora, mais difícil e escura, sofredora, você estava atravessando, Deus interveio de repente. E quando ele interveio na sua vida, e você usufruiu dos benefícios do milagre de Deus na sua vida, você foi levado à salvação. Hoje você está em Cristo, porque aconteceu o de repente de Deus na sua vida. Os apóstolos só conseguiram dar continuidade à obra que Jesus havia confiado a eles depois do de repente. Antes do de repente, eles estavam trancados, com as portas fechadas, trancados, e diz a palavra de Deus, com medo. Mas depois que veio o de repente de Deus na vida deles, já não precisavam mais ficar trancados, já não precisavam mais de portas para se esconder, eles agora estavam ao ar livre, nas ruas, nas praças, nas vilas, nos campos, em todos qualquer lugares, eles estavam ali, encorajados, ousados e seguros do que estavam fazendo, porque haviam experimentado o de repente de Deus na vida. Então, com base neste ponto, eu posso afirmar, quando o de repente de Deus se manifesta na nossa vida, nós jamais seremos os mesmos. Haverá mudanças significativas na nossa vida quando Deus mover-se de maneira de repente em nossa direção. Para eles, assim aconteceu. Quando vamos ler a continuidade da palavra de Deus, nós vamos observar por quantas situações difíceis, perigosas, de ameaça, de perseguição, de proibição, eles enfrentaram. Mas eles não se deram por vencidos, eles não se calaram, eles não desanimaram. Por que não? Porque eles tinham bem vivo dentro do coração deles o de repente de Deus. Então, o de repente de Deus é algo que impulsiona, que encoraja, que dá força, que dá ânimo, que dá disposição, que dá ousadia para que as pessoas vão em nome do Senhor e façam o que Deus espera delas.
Mas isto só acontece quando houver este de repente. Enquanto não houver o de repente, as pessoas estão distraídas, ocupadas com muitas coisas, às vezes com medo, preocupadas, tímidas, ocultas, vivendo de maneira insignificante. Dizem o nome de Deus, dizem que serve a Deus, mas a vida não tem nenhuma movimentação, não há nenhum resultado, não há nenhum mover de Deus naquele coração. Parece que está estagnado, é um morto-vivo. Mas a partir do momento em que o de repente de Deus acontece, aquela vida se torna em ebulição, há um fervor, há um despertar, há um encorajamento, há um ampliar da visão, há um aguçar da audição, o discernimento se torna mais fundamentado e o espírito fica atento, ligado, para ouvir a voz de Deus, receber do Senhor a sua palavra e então viver em função daquilo. Este é o agir de Deus, é o de repente de Deus. Eu preciso constantemente desse de repente. Você também precisa o de repente de Deus na sua vida. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, existem vários de repentes. Mas eu quero fazer referência somente a 4 deles aqui, com base no que lemos aqui. O primeiro está aqui, Atos 2:2. De repente veio do céu. Tudo que vem do alto vem de Deus. E o que vem de Deus para nós é bom, é necessário, é de valor, vai nos ajudar, vai nos capacitar e vai nos ensinar a fazer a vontade de Deus dentro do seu padrão. Então, de repente, veio do céu um som que era como um vento e era veemente e impetuoso. Não era um vento brando, calmo, sossegado, tranquilo. Não. Mas é aquele vento que agita, que se move. Quando este vento acontece, as pessoas ficam preocupadas. Parece que o vento perdeu o controle. Não, o vento está no controle de Deus. Ele usa este vento para também causar o de repente na nossa vida. E quantas vezes a gente está, parece que tão passivo, quase que dormindo, e vem este vento, não é uma brisa, não é um frescor, mas é um vento que comove, que incomoda, que nos movimenta. Então, este vento é o de repente de Deus. Este vento traz algo de Deus. Para os discípulos trouxe o revestimento de poder. Para nós trouxe salvação, trouxe também a capacitação de poder. Para você trouxe outras coisas que você deve se lembrar quando o de repente de Deus aconteceu aí na sua vida. Você não pode esquecer disso de maneira nenhuma. Você sempre precisa estar atento ao de repente de Deus na sua vida. Então, observamos aqui, o primeiro de repente, no capítulo 2, versículo 2. Atos mostra 4 de repentes de Deus aqui. O outro nós vamos encontrá-lo no capítulo 22 e o versículo de número 6, quando o apóstolo Paulo, ele está dando testemunho da sua conversão. Ele está contando ao povo como foi que aconteceu a conversão dele lá na estrada de Damasco. Então, observe o que Paulo deixou escrito aqui. Capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Então, observe, Saulo, o perseguidor, com toda a autoridade, com toda a pompa, com todo o apoio dos políticos da época, estava sentenciando cristãos, levando-os à prisão, e observou que em Damasco havia um grupo que estava em franco crescimento,
Então ele se dirigiu para lá e disse, não, posso parar esse crescimento dessa obra aí, ela não pode continuar indo adiante. Então eu vou fazer o que só eu sei fazer. E foi. Com essa coragem, com essa disposição, com esse propósito no seu coração, cuidando que, prendendo, matando, açoitando os cristãos, ele estava fazendo um favor para Deus. Então o que acontece? Então ele, quando foi dar o testemunho dele, ele diz aqui, olha, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, não era noite, era dia, estava claro. De repente, ou seja, sem que eu esperasse, imediato, coisa de segundos, me rodeou uma grande luz do céu. E o que aconteceu com esse de repente? Ele diz aqui, e caí por terra. Ele caiu do cavalo, caiu por terra. Quando de repente de Deus acontece, ele derruba o orgulho, a altivez e a ignorância das pessoas. Ele derrubou Saulo, que estava cheio desses predicados na vida dele. Caiu por terra. E ao cair, ele sentiu que não era tudo o que pensava ser. Então diz a palavra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então observe, até ali ele era o perseguidor. Quando surgiu o de repente de Deus na vida de Saulo, ele deixou de ser o perseguidor e passou a ser o pregador, o apóstolo, o anunciador do evangelho. E quantos sofrimentos, muito mais do que aqueles irmãos sofriam, ele sofreu, mas não recuou, não desanimou, não desistiu, não parou, não mudou de direção, ele continuou firme e fiel até o fim. Por quê? Porque ele experimentou o de repente de Deus. Então, este de repente de Deus está disponível a todos. Ele chega na hora certa. E quando é a hora certa? Só Deus sabe quando é a hora certa. Nós não sabemos. Quando damos por nós, o de repente acontece. Então, ali marca-se um novo patamar, uma nova história para a nossa vivência aqui na Terra. Então, vimos aqui 2 de repentes no livro de Atos. O terceiro de repente, nós encontramos no capítulo 16 e no versículo de número 26. Atos 16, 26. Observe o que está escrito. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então veja, de repente sobreveio o quê? Um tão grande terremoto. Terremoto assusta, terremoto abala, terremoto move a terra, terremoto causa instabilidade. As pessoas perdem a segurança em que elas estavam confiadas. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que acontece aqui? Paulo e Silas, por pregar o evangelho e expulsar o demônio de uma jovem adivinha, eles foram presos. Mas à meia-noite, perto da meia-noite, eles estavam presos e amarrados. Mas eles oravam e cantavam hino a Deus. E os outros presos escutavam. Deus também escutou esta oração e estes hinos. E Deus marcou naquela noite operar o de repente. Enquanto eles oravam e cantavam, os outros estavam atentos ouvindo. Então o de repente de Deus entrou em ação. Diz, de repente. De que maneira Deus veio?
Veja, lá no capítulo 2, verso 2, o de repente de Deus veio como um vento veemente. No capítulo 22, versículo 6, quando Paulo deu testemunho da sua conversão, ele diz que no de repente de Deus veio uma luz, um resplendor de luz. 22 e 6. Me rodeou uma grande luz do céu. E aqui no capítulo 16, versículo que li, 26, diz, de repente sobreveio um tão grande terremoto. O de repente aqui foi o terremoto que abalou as estruturas daquela construção. E as prisões foram soltas, eles ficaram livres, mas ninguém fugiu. O de repente de Deus, quando acontece, não torna as coisas irresponsáveis. As pessoas agem pelo temor de Deus e são responsáveis. Os presos poderiam fugir e ninguém mais os encontraria, mas não saiu ninguém do lugar. O de repente de Deus os segurou ali. Eles ficaram imóveis, parados, ouvindo a oração, ouvindo o cântico. E quando o de repente de Deus aconteceu, a luz brilhou naquele lugar, a paz de Deus tomou conta e maravilhas aconteceram. No dia seguinte, quando o carcereiro veio e viu aquilo, quis matar-se, Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele entendeu então que havia acontecido algo extraordinário. E ele então pergunta, o que devo fazer para que seja salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Ele e a família creu naquela noite e se converteram em razão do de repente de Deus. Então vimos aqui o terceiro de repente. O quarto de repente, nós encontramos no capítulo 28, no versículo 6. Ele diz assim, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então aqui era um de repente, não de Deus, mas um de repente que as pessoas esperavam que acontecesse. O que ocorre? Paulo estava lá na ilha de Malta, estava frio, eles fizeram uma fogueira, estavam se aquentando, ele foi buscar mais uns gravetos para colocar na fogueira, e à medida em que ele foi pegar esses gravetos, uma serpente, uma cobra, lançou-lhe na mão e o mordeu, e ficou presa. E as pessoas que estavam em volta disseram que Paulo tinha fugido da justiça dos homens, mas não fugiu da justiça de Deus, porque agora ele estava sendo cobrado dos seus feitos. Então ficaram olhando, esperando que acontecesse um de repente. Qual era o de repente que as pessoas queriam que acontecesse? Era que Paulo caísse morto. Isso que eles estavam esperando. Então diz aqui, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Só que esse de repente não era de Deus. Por isso não se validou, não se realizou, não aconteceu. Mas tendo eles esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio, mudando de parecer, olha, tinham chamado de homicida. Agora, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Então veja como as pessoas, eles mudam facilmente de conceito, de parecer com relação às coisas e às pessoas. Eles esperavam aqui um de repente para Paulo morrer e eles se vangloriarem de que ele fugiu de uma justiça, mas não fugiu da outra. E Deus provou que como esse de repente não era de Deus, Deus não permitiu que o veneno daquela víbora, daquela serpente, inoculasse a Paulo e ele viesse a morrer. Ele a chacoalhou, jogou-a longe e ele não morreu. Ele continuou fazendo o seu trabalho. Então observe que os de repentes, eles são necessários na nossa vida. Há pessoas que querem que aconteça coisas de repentes,
quando os de repentes são provocados pelas pessoas, eles não trazem bem à nossa vida. O que é o de repente das pessoas? O de repente das pessoas é quando tudo está bem e alguém se volta contra, no espírito de revolta, de ignorância, de vingança, e faz mal a muitas pessoas. Isso é de repente, mas esse de repente não produz vida. Quando é o de repente? Quando tudo está em paz, quando há um comprometimento, uma aliança que foi selada entre aquelas vidas, e de repente alguém se acha no direito de quebrar a aliança, de quebrar o concerto assumido. Então vai trazer tristeza, decepções e males. Outros estão em determinado lugar e por não suportar que alguém seja bem-sucedido, de repente, eles criam uma história, uma mentira, um engano, joga esta mancha em cima da pessoa e a pessoa às vezes vai ser penalizada inocentemente, sem saber o que está acontecendo. Então, esse é o de repente dos homens. O de repente dos homens é cruel, é vingativo, é sem misericórdia, é com sangue nos olhos, é com a intenção de matar, de destruir, de tirar da frente. Esse é o de repente dos homens. Mas o de repente de Deus sempre traz vitória. O de repente de Deus sempre traz livramentos. Então, a diferença entre o de repente de Deus e o de repente dos homens. O de repente de Deus traz revestimento de poder, capacitação. O de repente de Deus traz conversão, libertação, conforme vista na vida de Saulo. O de repente de Deus quebra as cadeias da prisão. E o carcereiro é salvo naquela noite. Resultado do de repente de Deus. O de repente do homem, quando a víbora lançou nas mãos de Paulo, esperando que ele morresse, mas não aconteceu. O intento das pessoas era que houvesse morte. Mas aquele de repente não era de Deus. Então Deus livrou a Paulo. Ele não foi avante aquele de repente. De quantos de repentes você tem participado? Ou você tem sido alvo de quantos de repentes? Dos de repentes de Deus ou os de repentes das pessoas? Qual é o de repente que está influenciando a sua vida? É o de repente de Deus? Com capacitação, revestimento de poder, salvação, conversão, alegria, paz, união, libertação? Glorifique a Deus. Se o de repente que está acontecendo na sua vida é por vingança, por mentira, por engano, por imoralidade, sensualidade, mentira, vícios e maldade com as pessoas, inventar mentira, histórias caluniosas e defamar e manchar a reputação das pessoas, este de repente não é de Deus. Esse de repente é do homem e é alimentado pelo diabo. Portanto, leva à morte, leva à separação, leva à tristeza. O de repente de Deus leva paz, concórdia, harmonia, união, alegria, gratidão, satisfação, proteção de Deus. Eu quero provar o de repente de Deus na minha vida e nunca estar envolvido no de repente do homem, que é alimentado por Satanás. Mas eu quero o de repente de Deus na minha vida, porque ele vai trazer para mim bênçãos e direcionamento. Ele vai trazer amadurecimento espiritual. Ele vai trazer ampliação da minha visão espiritual. Ele vai aprofundar a minha audição espiritual. Ele vai aprofundar o discernimento espiritual no meu espírito. E eu vou começar a ver, ouvir e entender as coisas de Deus como Ele quer. O de repente vai marcar o antes e o depois na sua vida. Espere por Ele.
Ele pode acontecer ainda hoje. O de repente de Deus não tem hora para acontecer. É Deus quem determina. Pode ser hoje, pode ser agora, pode estar acontecendo enquanto você está ouvindo esta reflexão. O de repente de Deus pode estar te envolvendo. E a glória de Deus poderá resplandecer sobre a sua vida. E você se mudará numa outra pessoa, totalmente diferente do que tem sido até hoje. E se preocupará em adorar a Deus, em glorificar, em exaltá-lo e ser fiel a Ele. Pense sobre isto. Clame pelo de repente de Deus. Deus tem prazer em mover-se de maneira de repente. Quando as nossas condições já não são mais favoráveis, Deus cria o de repente e se mostra a cada um de nós. E a partir dali, por função daquele de repente de Deus, nós vamos encontrar um caminho por onde andar. Uma maneira alegre e feliz de servir e adorar a Deus. Reafirmar os nossos comprometimentos de fidelidade, amor, lealdade e temor diante de Deus. É este o de repente que eu espero. Para mim, espero também que aconteça na sua vida o de repente de Deus. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.